Bom, aqui é o seguinte, tá aqui a tabela, né? Aí, observe que tudo aquilo que eu falei naquele vídeo tá escrito aqui, certo? Essa apostila, ela é excelente, né? Veja que a única maneira de ser falso aqui na tabela é se a segunda proposição for falsa. O resto é verdade. Bom, mas o que importa agora são essas expressões aqui, ó. Essas expressões são que pegam realmente nas questões, certo? Aqui, como pode ser escrito, né? Uma proposição, se A, ele bota vírgula B. Aí ele faz a relação aqui, ó. Se chove, faz frio. Então o A é chove e B faz frio, certo? Então, se chove, faz frio. Isso aqui é se, então é a mesma coisa de se A, então B. Ou seja, se chove, então faz frio. Aqui, B, se A faz frio, né? A primeira afirmação, se chove, né? Observe que ele inverteu só a ordem, né? Se chove, faz frio, né? Só está invertida a ordem. Mas isso aqui tudo quer dizer se, então, né? Se, então. Então, se chove, então faz frio. Faz frio, en- então faz frio se chove, né? Pode ser dito assim. Aqui, quando há vírgula B. Então, quando chove, faz frio. Tudo está relativo a si, então, certo? Então, quando você vê uma questão com essas palavras aqui, com esse tipo de chave aqui, você já vai ligando a si, então, certo? É uma teoria voltada ao si, então, né? Aqui, A implica B, ou seja, uma proposição implica outra proposição. Então, chover implica fazer frio, ó, uma proposição, a outra proposição. Chover implica fazer frio. Aqui, A é condição suficiente para B. Aqui, chover é condição suficiente para fazer frio. Se faz frio, se chove, então faz frio. Então, chover é condição suficiente para fazer frio, certo? Condição suficiente. Observe essa palavra, suficiente, certo? Então, essa primeira parte aqui é suficiente, essa daqui é necessária, certo? Suficiente, necessário. Então, fazer frio, ó, fazer frio é condição necessária para chover. Tá ligado aqui, ó, B, condição necessária para A. Ou seja, essa segunda proposição é a necessária, a primeira é a suficiente. Então, fazer frio, aqui é a segunda proposição, é condição necessária para chover. Chover é suficiente, certo? Chove somente se faz frio, há somente se B, né? Há somente se B, chove somente se faz frio. Para fixar isso aqui, eu acho melhor você fazer a fixação dessa chave aqui, dessa palavra, dessa argumentação aqui. Você faz a fixação disso aqui, e aí você, quando vê uma questão, você traz para isso aqui, para ver se dá em cima disso daqui. Se a argumentação da questão for em cima disso aqui, é uma questão de si, então, certo? Aí, todo A é B. Toda vez que chove, faz frio. Aí a gente tem que sempre estar atento a essas palavras necessárias e suficiente. A primeira proposição é suficiente, a segunda é necessária. Bom, aí aqui ele faz é, a interpretação com o diagrama lógico. Foi aquilo que eu fiz para você lá no vídeo, né? Veja que P está contido em Q, ele bota aqui. Aí, se P, então Q, né? P é suficiente para existir Q, né? Certo? Aí, aquilo que eu expliquei lá, né? Ele chamou a atenção aqui, certo? Aí,
ele também aqui fala da bicondicional. O que é bicondicional? É quando, essa daqui a gente chama de conjunção condicional, e a bicondicional é quando a gente diz se, somente se, a palavra se, somente se. Essa bicondicional, ele também fez a tabela verdade dela aqui, ó. Observe que aqui a bicondicional, ela só é verdade se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. O resto é falso. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que se acontece essa, então essa também acontece. Então os conjuntos são iguais. É um conjunto, mesmo conjunto, um conjunto dentro do outro, né? É o mesmo conjunto. Ou seja, se faz frio, chove. E se chove, faz frio. Certo? Ao inverso, porque não seria obrigado, né? Chover e fazer frio, mas na bicondicional ele obriga. Ou então você pode dizer, não chove e não faz frio, né? Se chover, não faz frio, e se fizer frio, não chove, né? Certo? Então, essa bicondicional, certo? Ela é como se fosse duas condicionais, né? Duas condicionais, certo? E aí ele chama atenção para isso, ó. Uma proposição bicondicional, P se somente, a gente se somente se, né? Ó, se somente se. Que equivale à proposição composta. Se P, então que, e, observe que é I. E se que, então P. Certo? Então você pode representar ela com essas duas setas. A condicional simples é só uma seta. A bicondicional são duas setas. E observe que simbolicamente seria P, então Q, I, né? Ele devia ter botado aqui um izinho assim, né? Deixa eu riscar aqui na tela, aqui. Ele ter botado assim, né? Pode ser assim. P, então Q, I, Q, então P, certo? Aí ele também chama a atenção aqui para a linguagem, tá certo? Veja, se A e só se B, né? A, se e só se B, certo? Ó, P, se, somente se. Isso aqui equivale a isso, certo? Diz chove se e somente se faz frio, certo? Isso aqui pode ser um exemplo para isso. Aqui, se A, então B, e se B, então A. Se chove, faz frio, e se faz frio, então chove. A somente se B, chove somente se faz frio, e faz frio somente se chove. A é condição suficiente para B. Ó, se é A, se, somente se B, A é suficiente para B. Mas o B é suficiente para A, certo? Então, A é condição suficiente para B e B é condição suficiente para A. Observe o I, certo? Que é a conjunção lógica. I, certo? Aqui, B é condição necessária, porque aqui é necessário, né? Você sabe que a primeira proposição é suficiente, a segunda é necessária. Então, B é condição necessária para A. E A é condição necessária para B, se você inverter. Então, B é condição necessária para A e A é condição necessária para B. Então, ir à praia é condição necessária para chover. Chover é condição necessária para ir à praia, certo? Então, sempre você bota um exemplo para você fazer a fixação, certo? Porque se você ficar olhando só para isso aqui, a gente fica perdido. Então, a gente vai e coloca o exemplo baseado nisso aqui. Aí, fazendo as duas coisas, aí você consegue fazer a fixação, né, e não perder mais de jeito nenhum. Todo A é B e todo B é A. Veja que aqui, se aqui fosse sim, então era só todo A é B. Aí seria falso dizer que todo B é A. Mas aqui no se somente se, como o A é igual a B, então todo A é B e todo B é A. Todo A é B e reciprocamente, ó, a linguagem reciprocamente quer dizer todo B é A, certo? Então essa linguagem aqui,
Nós estamos na página 17, né? Eu acho que começou na página 16, foi? Deixa eu olhar, foi na página 16, certo? Você pode verificar na coisa que toda essa linguagem aqui é a linguagem que cai nos problemas, tá certo? Linguagem que cai exatamente aquela linguagem que você viu naquele problema lá, estava isso aqui, certo? Mas nós chegamos agora na parte de negação, certo? Que é exatamente aquele problema que você enviou, né? Como você negar, certo? Então, quando você tem uma proposição simples aqui, negar é só botar o contrário, né? João é médico, João não é médico. Pronto, aí você negou essa. Maria é estudante, Maria não é estudante. Pronto. Isso aí é suficiente para você negar qualquer afirmação. Só você apontar a palavra não. Agora, se você tiver a primeira afirmativa for não, certo? A primeira afirmativa for não, então a negação será tirar o não. Então, João não é médico. A negação disso aqui, João é médico, certo? Isso aí é o elementar, né? A gente já tem instintivamente, já sabe isso aqui. Aí ele fez um quadrinho. Eu tenho uma afirmação P, aí ela pode ser V ou F. A negação dela, o V fica F e o F fica V, né? Negar, certo? Aí ele chama atenção para mais uma linguagemzinha aqui. Pode se empregar também como equivalente de não há as seguintes expressões. Não é verdade que há, é falso que há. Então, não há pode ser não é verdade que há. Ou seja, não é verdade que vou à praia. É falso que vou à praia. Certo? Então, a gente tem que estar sempre atento à linguagem. Veja que lógica está muito ligada à linguagem que a gente usa, certo? E isso aí é que vem dos problemas, tá certo? Bom, daí as seguintes frases são equivalentes. Lógica não é fácil. Aí ele botou aqui, não é verdade que lógica é fácil. É falso que lógica é falso. Ou seja, justificando isso ali que ele explicou. Agora, negativa de uma proposição composta. Aí, proposição composta, P e Q já é uma composta, né? P e Q, como é que se nega P e Q? Esse tio aqui é negação, é não P e Q. Veja aqui entre parênteses, ó. Porque se botar sem o parênteses, fica não P e Q, né? Aqui, você observa que esse parênteses é essencial, certo? É essencial para você ter uma proposição composta. Se tirar o parênteses, fica duas proposições simples, certo? Bom, como é que se nega P e Q? Para negar uma proposição no formato P e Q, faremos a seguinte, aqui a regra. Aquela regra aquela era do sim, então, essa daqui é do i, né? Você nega a primeira proposição, nega a segunda preposição e tira o i e bota o, certo? Tira o i e bota o. Vamos ver aqui se ele deu o exemplo. Vamos ver aqui um exemplo bem legal, certo? Que ele dá aqui. João é médico e Pedro é dentista. Aí vamos olhar. Nega-se a primeira, nega-se a segunda e bota ou. Então, João não é médico ou Pedro não é dentista. Pronto. Aqui está só explicando isso que eu falei para você. Em linguagem, né? Em linguagem lógica, né? Não P e Q é a mesma coisa que você dizer não P ou não Q, certo? Bom, aí aqui também ele explica com a tabela verdade como eles acharam esse resultado, certo? Como é que eles descobriram que era esse resultado. Bom, aí ele fez aqui a tabela do P e Q, certo? P e Q, né? Está aqui a tabela todinha, com P e Q. Então, a negação de P e Q, negação de P e Q, é isso aqui, ó. V, aqui fica F, aqui é F, aqui fica V, aqui é F, aqui fica V, aqui é F, fica V. Pronto.
Isso aqui é a negação disso aqui. Sim, mas aí como é que ele chegou naquela outra parte? Não P, né? Tinha que botar aqui não P, lembra? Só que para você lembrar, tinha que botar não P ou não Q, né? Como ele vai chegar que isso aqui é igual a isso, né? Aí que está o grande truque dos sujeitos. Eles fizeram P e Q, aí fizeram não P, né? Ó, não P e não Q, ó. P é aqui, aí ficou F, F, V, V. Aqui não Q, aqui ficou F, aqui ficou V, aqui fica F, aqui fica V. Pronto, tá aqui não P, não Q, certo? Aí ele vai fazer aqui embaixo, não P ou não Q. Aí veja, o ou só é falso se os dois forem falsos, né? Ó, aqui nós temos o ou. Aí nós estamos olhando para cá, né? Não P, não Q. Isso daqui foi só para a gente achar essas. Feito essa daqui, eu estou olhando para cá. Então, estou olhando essas duas colunas. Então, F, F, F. O ou só é falso se os dois forem falsos. Então, aqui tudo é V. Pronto. Aí, se você observar essa coluna aqui, certo? Essa coluna aqui e esta coluna aqui são iguais, ó. F, V, V, V. F, V, V, V. Então, daí eles concluíram essa regra, né? Que não P ou e não Q, negação de não P e Q, é não P ou não Q. Ah, mas aí você não precisa fazer isso, né? Fazer o problema. Os problemas não vão exigir isso, certo? Isso aqui é só para nosso raciocínio ficar fixo. Você saber de onde veio. Assim são todas as outras, certo? Todas as outras negações são tiradas da tabela verdade, certo? Todas as outras. Se você quiser fazer como exercício, pode, que é para ficar cada vez mais craque, né? É o pulo do gato, deve fazer de várias formas. Mas não é necessário, certo? Se você fizer a fixação das regras, é o que cai nas provas, certo? O que cai nas provas são as regras, certo? Bom, aí a negação da proposição bool, né? Aí vem a regra do IRA, negar o P, negar o Q e botar I. Ou. Agora o ou, na negação de não P ou não Q. Aí você nega a primeira, nega a segunda e troca o ou por I. Pronto. Então, veja só. Se ele deu um aqui. Pedro, cadê a frase? Está aqui. Aqui eu acho que é verdade, né? É verdade que Pedro ou Paulo é engenheiro. Eu acho que é essa daqui. Pedro, vou pegar só essa partezinha aqui. Pedro é dentista ou Paulo é engenheiro. Aí eu tenho que dizer que Pedro não é dentista e Paulo não é engenheiro. Tá aqui onde ele pegou, tá vendo? Ó? Pedro não é dentista e Paulo não é engenheiro. Eu acredito que bem aqui é certo. Ele está dando aqui aquele usou aqui aquele pequeno detalhe que ele falou lá no início, que quando eu digo não, é a mesma coisa dizer que não é verdade. Então, não é verdade que Pedro é dentista ou Paulo é engenheiro, ou seja, ele está negando isso aqui, ele vai negar essa afirmação aqui. Ou seja, a negação é isso aqui é que é a negação. Não é verdade que. Isso aqui é a negação disso aqui, ó. Não é verdade que Pedro é dentista ou Paulo é engenheiro, ou seja, ele quer que eu negue essa frase. Então, na questão lá, ele poderia dizer só o seguinte: o equivalente a não é verdade que Pedro é dentista ou Paulo é engenheiro e botar as opções, certo? Mas veja só que aqui é uma negação. Tem que lembrar que isso aqui é uma negação, que é a mesma coisa de não, certo? Bom, então, seguindo essa regra, você nega a primeira, nega a segunda e troca o ou por i, certo? Tá aqui. Tá aqui mais uma regra, né? E ele justifica novamente aqui. Veja que ele fez P e Q, P ou Q, ó, negativa. Tá aqui a tabela aqui, só mostrando a você que você pode fazer isso, certo? Aí fez aquela mesma coisa, ó, não P, não Q, e fez
é não P e não Q. E aí se verifica que essa coluna aqui é igual a essa coluna aqui, ó. Daí a justificativa dele usar essa regra, certo? Aí a negação da condicional, aquela do problema lá que você enviou, ó, né? Mantém-se a primeira, opa, bicho, entrou bem na hora. Nega-se a segunda e coloca I entre elas, certo? Essa daqui ele não deixou muito claro, não. Ele fez aqui uma certa confusão, certo? Mas é só isso. Mantém-se a primeira, nega-se a segunda e tira o se então e bota aí. Então vamos ver aqui o exemplo. Cadê o exemplo? Ver se tem aqui o exemplo. Exemplo, tá aqui. Se chover, negativa de se chover, então levarei o guarda-chuva. Mantém a primeira, nega-se a segunda e no se então, você vai botar só isso aqui, se chove, né? Então, chove e não leva o guarda-chuva. Pronto. Então, você mantém a primeira, nega a segunda e tira o então e bota aí. Pronto. Essa aí é a regra, certo? Simples assim. Aí ele colocou aqui, ó. Negativa de P, então o quê? Se P, então o quê? Mantém a primeira, coloca aí e nega a segunda. Bom, aqui ele resolveu uns probleminhas, certo? Aqui tem um bocado de problema. Veja aqui qual é a página 22, ó. Está resolvendo uns probleminhas. Aí ele resolve vários probleminhas, certo? Probleminha não, problema de questão, você observa, ou de concurso. Você veja que são todos concursos, certo? Aí eu vou deixar para você que você precisa ralar bastante, certo? Você não tem como não ralar. Isso aqui é exatamente o que vai cair na sua prova, certo? É essa daqui. E aí ele faz uma tabela geral aqui para você não esquecer. Veja que essa apostila ela é perfeita, certo? Ela é propriamente para quem faz concurso. Aí, aí ele deu a estrutura lógica. É verdade, quando P e Q ambos são verdade, está explicando fazer a tabela, né? A tabela verdade está seguindo isso aqui. P o Q é verdade quando os dois forem verdade. P, então, o Q nos demais casos, certo? É verdade, só se os dois forem falsos, né? Só o primeiro verdade e o segundo falso, certo? Aqui é verdade nos demais casos. Falso é aqui, ó. Observe que aqui ele bota quando é verdade, quando é falso. Ó, P e Q são ambos verdadeiros, então é falso. Um dos dois for falso, é falso. Certo? É falso. Se um dos dois for falso, é falso. P o Q? Um dos dois for verdade, é verdade. Ou seja, P for verdade ou Q for verdade, é verdade. Se P e Q ambos são falsos, é falso. Isso aqui para fazer a tabela verdade. Se então P, se então, se então P, se então Q. Nos demais casos é verdade. P é verdade, Q é falso, é falso. Ou seja, se P for verdade e Q for falso, é falso. Nos demais casos, é verdade. Se somente se P e Q tiverem valores lógicos iguais, é verdade. Ou seja, V, F, F é verdade. Se P e Q tiverem valores diferentes, é falso. E não P. Não P é falso, aí é verdade. Né? P é verdade, é falso. Estou dizendo que não P, né? Não P é falso, né? Não P é falso. Então é verdade que eu estou dizendo que não P. Mas se eu disser que P é verdade, aí é falso, né? É lógico, né? Aí vem as negativas. Negativas de P e Q. Negativa de P e Q é não P ou não Q. Nega a primeira, nega a segunda e bota o no meio. Negação de não P ou Q. Nega a primeira, nega a segunda e bota aí no lugar do ou. Negação de P, então Q. Mantém a primeira, nega a segunda e no lugar do se, então, bota aí.
Negação de si, somente si. Aí você P, não tem a primeira, nega a segunda e bota I. Ou, aparece agora ou, o inverso. Mantém a segunda, nega a primeira e bota I. Pronto. Aí você tem dever de casa aqui, né, na apostila. Dever de casa, aí resolve isso aqui tudinho. Mas ele depois ele resolve isso para você, certo? Ele depois resolve isso aqui para você. Aí a próxima, eu vou olhar lá seu roteiro, eu não sei se vai ser essa continuação aqui, certo? Ele faz uma revisão, tá certo? Ah, não, aqui é só uma revisão. Foi só tá fazendo revisão. Aí ele faz a revisão, tá certo? Aqui com você, veja que conjunção, disjunção, fazendo toda uma revisão, certo? Que é para deixar você mesmo bem fixa a matéria na sua cabeça, certo? Aqui é toda uma revisão completa, como se estivesse refazendo tudo novamente que eu estou lhe explicando aqui, certo? Faz tudo novamente, certo? E faz aqui o resumo novamente, escrevendo bem direitinho, ó. Aí ele fez a tabela, agora está escrevendo novamente, bem direitinho, que é para ter certeza que você vai fixar, certo? Se você seguir essa apostila aqui, não tem nem por que você não passar. E bota mais questão para você resolver, certo? Aí essa daqui, ó, ele vai resolver aquelas questões que ele deu lá em cima. Dever de casa, ele resolve aqui. Então, você pode fazer aquela questão, tentar fazer, e depois vir aqui, ó, na página 29 tem a resolução daquelas questões, certo? Aquelas questões que ele passou, ele resolve tudinho aqui e bota aqui, certo? Aí nós estamos na página 30, tá vendo? Aquelas questões que ele passou para você fazer, ele faz tudinho depois aqui. Aí você vai, tenta fazer, não conseguiu, vem aqui, olha como é que ele fez, aí tenta fazer de novo, e fica o tempo nesse exercício, certo? E aí, para a gente ter sucesso, Deus quiser, você passar no seu concurso. Pois boa tarde e até quinta, se Deus quiser.